Mar Saúde, sua clínica de vacinas de confiança. Vacinas com quem realmente entende de vacinas. Melhor proteção e mais segurança com as melhores e mais modernas vacinas. Segurança no armazenamento. Atendimento em domicílio, empresas e hospitais para sua melhor comodidade. Clínica Mar Saúde, Avenida Epitácio Pessoa, 547, na Aparecida, em Santos. Bom dia a todos, então, vamos começando. Repetindo para quem entrou agora, procurem deixar as câmeras no Speaker View, assim vocês vão ver a mim, tá bom? O chat está aberto, a Dani Simonetti, Daniele Miranda, que está identificada, é uma co-host. Ela vai ver as perguntas, vai nos ajudar, vai abrir os microfones depois para quem quiser fazer pergunta, tá bem? O nosso curso, hoje é o primeiro dia, é um curso que já tem mais de 10 anos, presencial, sempre com fila de espera, e nosso último curso foi em fevereiro, em janeiro, né, Dani? Sim. Ou começo de março. Bom, enfim, foi antes da pandemia, e várias mães até deram à luz nesse período. Nós vamos tentar passar algumas coisas que vai ser importante também para quem já teve bebê, mas para as mães que estão gestantes, e são várias aulas, tá? O cronograma do curso está aqui, então hoje eu vou falar dos primeiros cuidados com o bebê, sinais de alerta. Dani, você está conseguindo admitir as pessoas aí, né? Estou. Elas estão entrando. Na próxima semana nós vamos falar de primeiros socorros, é uma coisa que as mães têm bastante dúvida, engasgo, enfim. Dia 25, sempre ao sábado, sempre no mesmo horário. Foi uma enquete que vocês responderam e preferiram que a gente mantesse o sábado de manhã, que tradicionalmente é o dia do curso aqui na Mar Saúde. Depois, no dia 25, tem a aula de Chantala e o primeiro banho com a Ana Paixão Doula. Dia 1º de agosto, aula de amamentação com a enfermeira Sandra Abreu, uma aula super esperada. E dia 8 de agosto, a introdução de novos alimentos com a Natália Guedes, nutricionista, que também é uma aula bastante interessante. Mesmo que o bebezinho ainda esteja na barriga, é bom vocês assistirem a aula. E avisar quem já teve bebê que essa aula é bastante interessante também. Nós ainda temos algumas poucas vagas, e quem não pôde começar hoje, quiser avisar as amigas para começar nas próximas aulas, também estejam à vontade. Bom, vamos começar com a nossa aula de hoje. Meu nome é Márcia, né? Eu sou pediatra, sou formada na Universidade de São Paulo, sou membro da Associação Brasileira de Imunizações e sou responsável pelo posto de vacinação da Clínica Mar Saúde. Bom, até agora, né, vocês estavam com o ginecologista de vocês. Eu não sei se tem uma janelinha que só aparece para mim ou só para vocês, espero que não atrapalhe a visualização de vocês, que eu não estou conseguindo tirar, mas enfim. Daqui a pouquinho o obstetra, que é o médico de vocês, vai dar o bebê na mão de vocês e vai falar: tá, agora é com vocês, está aqui o meu papel, acabou. Ele está até agora, né, o médico de confiança de vocês. É engraçado, né? Quando eu dou aula presencial, eu vejo a carinha de vocês, tá? Agora eu não vejo, fica assim tão estranho, se vocês estão entendendo, não estão entendendo, mas a gente vai se acostumar com isso, pelo menos por um tempo, né, gente? Mas, enfim, então tá aí o bebê entregue na mão de vocês e vocês não têm ninguém para ajudar. Antigamente tinha avô e vó que ficava sempre perto, né? Mas agora as avós também trabalham, são avós jovens, trabalham por mais tempo. E é a partir desse momento que eu quero ajudar vocês. Quer dizer, o que nós vamos fazer agora que o bebezinho está na mão de vocês? Bom, é fácil, né? Basta ler o manual de instruções. É isso? Então, eu queria saber se, por acaso, vocês leem o manual de instruções quando recebem, ou quando abrem, ou quando compram um novo eletrodoméstico. A resposta, normalmente, nos nossos cursos presenciais é não, né? Ninguém vê aí o manual de instruções. Por isso é que Deus não fez manual de instruções para o bebê, porque as mães não leem, tá bom? Tá explicado. Bom, eu vou começar agora para a gente ter um pouquinho de interação. Eu vou mandar aqui para vocês uma pesquisa. Eu quero ver se vocês estão ligados aí, se vocês estão acompanhando. Olha lá, tá lá a pergunta. Qual é o sexo do bebê? Tá valendo? Pode responder. Vamos ver. Daqui a pouquinho nós já vamos liberar as perguntas. Ó, tá pau a pau aqui, hein? Menino ganhando um pouquinho.
Tá ali a nossa pesquisa, né? Meio a meio. 50% de meninos, 50% de meninas. E se tiver gêmeos... Ah, eu não tinha mandado o resultado. Vocês estão vendo o resultado agora? Tá vendo, Dani, o resultado? A Dani é o meu feedback aí, né? Então, tá aí os resultados, menina, menino, menina. Se tiver gêmeos, é gêmeos menino, ou só menino, ou só menina, né? Porque não tem nenhum aí que tem ambos, menino ou menina. E todo mundo aí já viu o sexo do bebê. Legal isso também. Então, tá todo mundo com mais de 14 semanas, provavelmente, né? Então, isso aí foi legal só pra gente começar a interagir. Bom, então tá aí o manual de instruções que ninguém lê, né? Vamos continuar. E também não exige diplomas. As profissões mais importantes do planeta não exigem diplomas. Tá aí, né, nosso presidente que não nos deixa mentir. E também tá aí a missão mais importante de todas, que é ser pais, e a gente não exige diploma. Mas vocês vão ter tá bom? Que é o diploma do curso de gestante da Mar Saúde. Não esqueçam, a gente vai enviar depois. Quem precisar de dois, por exemplo, para o pai e para a mãe, depois manda um e-mail aí para o @marsaúde, com os dados do pai, né? Ou se a Dani precisar mais algum dado, porque nós vamos fazer o certificado. Então, pelo menos algum diploma vocês vão ter. Mas é algo que eu quero dizer, é uma missão super importante que não exige nenhum preparo. Então, quantas pessoas totalmente despreparadas estão aí exercendo essa missão importante? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Será que vocês estão na aula errada? Um bolo de cenoura? O que esse bolo de cenoura está fazendo aí nesse slide? Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: fazer filho, né? Criar uma pessoa saudável é muito mais difícil do que fazer um bolo de cenoura. E eu tenho certeza que na hora de fazer um bolo de cenoura, vocês vão buscar uma receita. Ou vão perguntar para alguém que já fez um bolo de cenoura e que já deu certo. E vocês vão atrás de uma receita certificada, não é uma receita qualquer. Ou seja, vocês querem ter certeza que aquela receita que vocês estão usando é uma receita confiável, uma boa receita. Ou, atualmente, né, em vez do livro, a gente vai num site, olha que legal. Então, tem uns sites também bem interessantes, esse é um dos que eu mais gosto, confio nas receitas, tá bom? Ou você vai num programa de TV, também um programa de TV de confiança, tá? Então, o que eu quero para vocês é que vocês façam a mesma coisa na hora de criar um filho. Já que não tem diploma, fez o cursinho da Mar Saúde, mas vamos atrás de nos informar. Então, estão aí 3 sugestões. Esse é um dos melhores livros que tem. Eu aconselho vocês colocarem na lista de presentes. A Vida do Bebê, do Dr. Rinaldo Delamário, foi o presente para o meu sobrinho, que é o bebê menor da família, tem agora 3 anos. A revista Crescer é uma revista excelente, ela não vai ter tudo ao mesmo tempo, mas vocês vão estar sempre lendo dicas importantes. E o site, que é o Pediatria para Famílias, da Sociedade Brasileira de Pediatria, o endereço do site está lá no alto do slide, tá? E que também é um site confiável. Ele é muito parecido com o livro A Vida do Bebê, também vai indo por idades e por temas. Então, é bastante interessante, aconselho muito que vocês utilizem isso para ajudar na criação do bebê de vocês, tá bom? Bom, mas enquanto vocês não veem tudo isso, nós temos que passar pelo menos algumas informações para vocês, né? Primeiro, será que está tudo bem? Vocês estão aí com o seu obstetra, com o seu ginecologista, fazendo todos os exames de pré-natal, fazendo os ultrassons, exames de sangue, etc. Mas na hora que nasce o bebê, nós temos mais alguns exames para ter certeza de que o bebê está bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o exame físico. Então, o pediatra na sala de parto vai fazer todos os exames, fazer aquela tal contagem dos dedinhos, né? Ver se tem todos os dedinhos da mão, todos os dedinhos do pé, ver se está tudo bem. Mas nós vamos ter que complementar isso com alguns outros exames. Que exames são esses, né? Então, nós temos lá o teste da orelhinha, que vai ver se a criança não tem aquela surdez congênita. Então, tem outras causas de perda auditiva que podem aparecer tardiamente, como, por exemplo, infecções repetidas de ouvido, mas esse é um exame para descartar a surdez congênita, tá bom? Tem que ser feito até os 3 meses de vida, mas se vocês tiverem oportunidade de fazer isso ainda no hospital, mesmo que vocês tenham que pagar um pouco, vale muito a pena,
Por quê? Porque sair com o bebê, além de não ser fácil, é mais uma exposição, não só do bebê, mas de toda a família, principalmente agora em termos de pandemia. Então, tudo que puder ser feito ainda no hospital será muito melhor, tá bom? Tem o teste do olhinho, que isso o pediatra faz já na sala de parto. Eu só quero que vocês prestem atenção se isso está marcado na carteirinha de saída ou no resumo de alta do bebê. É muito comum chegar na primeira consulta do pediatra ou procurar essa informação e não ter, tá? E não adianta eu pegar uma câmera qualquer aqui e tentar fazer isso, porque a gente precisa desse aparelhinho que está na mão do médico agora fazendo esse exame, tá? Esse aparelhinho aqui, tá? E que nós não temos no consultório, tá bom? Os pediatras que fazem sala de parto, neonatologistas, às vezes tem, mas normalmente não tem, isso fica no hospital. O outro é o teste da linguinha, que é para ver esse freio curto aqui. A Sandra, do Anjos do Leite, costuma reavaliar isso. Essa semana mesmo nós pegamos um bebê que saiu com encaminhamento para o odontopediatra, né, o otorrino, que vai fazer o cortezinho, o piquezinho aqui no freio lingual, tá? E o teste do coraçãozinho, que nada mais é do que colocar um oxímetro, que é aquele que agora todo mundo está conhecendo bastante, que a gente usa no Covid, né? Para ver se o coraçãozinho do bebê está bem, se está oxigenando bem o sangue do bebê. Tudo isso deve estar anotado no momento da alta. E tem também o exame do pezinho. O exame do pezinho, ele tem que ser feito após as 72 horas de vida e com o bebê já mamando, ou seja, de preferência após a apojadura, que é a descida do leite, né? Então, não se faz mais dentro do hospital, a gente vai ter que fazer depois, tá? Vocês vão precisar de um pedido de exame. Normalmente sai da maternidade com o seguinte pedido. Um minutinho, lá ele está pensando aí, tá aí. Então, esse normalmente é o pedido de exame que sai do hospital, né? Que são 5 exames. Não precisa decorar isso, mas só para vocês verem que tem mais exames além disso. Eu gosto de pelo menos pedir mais esses 4. Esses 4 normalmente não estão pedidos na alta do hospital, tá bom? E não adianta você chegar lá no laboratório e falar que eu quero o mais caro que existe, porque o mais caro que existe vai ver sífilis, HIV, toxoplasmose, que são doenças que, em geral, vocês já viram durante o pré-natal e que vocês não vão precisar gastar o dinheiro aí para verificar essas doenças, tá bom? Bom, quem vai ajudar vocês, então, a decidir qual é o exame melhor para fazer é o pediatra. Vocês têm direito a uma consulta com o pediatra ainda durante a gestação. O convênio cobre essa consulta e eu aconselho fortemente que vocês façam isso. Em tempos de pandemia, como não vai haver exame físico, isso é uma coisa que pode ser feito com segurança por teleconsulta. A maioria dos pediatras estão fazendo teleconsulta, isso ajuda muito, vai tirar muitas das dúvidas, além de vocês verem a disponibilidade desse médico. Por quê? A primeira consulta presencial do bebê deve ser feita antes dos 10 dias de vida, mas algumas coisas que a gente vai conversar podem acontecer antes dos 10 dias e vocês precisam ter o contato desse pediatra. Olha que legal se esse contato puder incluir um vídeo, uma teleconsulta. Isso seria muito interessante. Mas que pelo menos você tenham aí o WhatsApp, né? O WhatsApp não é uma ferramenta permitida por lei para teleconsulta. As permitidas são o Zoom, o Skype e alguns aplicativos próprios para isso. Aqui na clínica a gente usa o site do Fleury. Ele é gratuito agora em termos de pandemia, é o Cuidar Digital do Fleury, uma plataforma nova e bastante segura. Mas para tirar pequenas dúvidas, o WhatsApp às vezes ajuda, tá bom? Pelo menos para emergências. Mas para teleconsultas a gente é obrigado a usar uma plataforma segura, tá bom? Bom, e como é que eu vou escolher o pediatra? Vocês podem, de novo, usar a rede de contatos de vocês, aquela que ensinou o bolo de cenoura, sabe? Aquela da receita do bolo de cenoura. Vocês podem perguntar também quem é o pediatra de confiança. Ou vocês podem usar o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem lá uma relação de pediatras, ou ainda o site do CRM. Não precisa guardar aí o nome do site, vocês jogam lá na busca CRM São Paulo e vocês vão poder então fazer uma busca. Por quê? Porque a maioria das pessoas que atendem crianças, não só em Santos, mas em todo o Brasil, não tem título de especialista, tá? E por que o título de especialista é tão importante? Eu fiz aqui a busca, coloquei o meu CRM, ou vocês podem pesquisar por nome, então a pesquisa vocês vêm aqui
pode ser por nome ou por CRM, ou vocês podem fazer uma pesquisa detalhada e buscar por todos os pediatras que tem, por exemplo, na sua região, tá? E aí vai aparecer se a pessoa é pediatra e se tem uma subespecialidade. No meu caso, por exemplo, medicina do adolescente. E vocês vão ver que muitas pessoas que atendem crianças que dizem ser pediatras, o que é proibido, não são, na verdade, pediatras. E não adianta a pessoa falar que fez residência ou fez qualquer coisa e esqueceu de registrar, porque se você não registrou no CRM, você não pode dizer que você tem aquela especialidade, tá? Então, isso é uma coisa que eu aconselho para vocês. Vocês vão ver também a foto, que vai diminuir o risco, por exemplo, do falso médico, que a gente viu recentemente aqui, mais um caso na nossa região. Vocês veem a foto? E também, aqui vocês vão dizer que não sou eu, né? Que aqui eu pintava a cabeça, né? Agora eu não pinto mais. E se a pessoa está ativa ou se ela está inativa por algum motivo, por exemplo, por uma suspensão judicial, tá bom? Então, aconselho fortemente que vocês pesquisem os médicos de todas as especialidades aqui. Bom, e quais são os sinais de alerta? Ou seja, o que vai fazer com que vocês precisem buscar esse pediatra antes dos 10 dias de vida? O mais comum, a causa mais frequente das pessoas terem que adiantar a consulta é a icterícia. A icterícia, apesar de que ela pode já aparecer no hospital, a icterícia grave normalmente é nas primeiras 48 horas, mas ela vai piorando até o 4º, 5º dia de vida, que é onde é o auge da icterícia. Então, tem muitas mães que a avó fala assim, que absurdo, deu alta com essa criança com icterícia, olha como tá. Mas quando teve alta, não estava assim amarelinha e foi piorando. Por que a criança fica amarela? Por uma incompatibilidade do sangue da mãe com o sangue do bebê. A pior incompatibilidade é a ABO, desculpa, a RH, quando a mãe é RH negativa e o bebê é RH positivo. Essa é a pior das icterícias, mas isso normalmente a mãe toma a vacina durante a gestação, é obrigatória, toda mãe RH negativo tem que tomar o Parto-Gama, mesmo que o pai também seja RH negativo, tá bem? E após o parto, novamente, toma mais uma dose de vacina Parto-Gama. Mas tem uma outra icterícia que é a ABO, ou seja, quando a mãe, por exemplo, é A e o bebê é B, ou a mãe é O e o bebê é A. Então, o sangue do bebê é diferente, também pode haver essa icterícia e pode ser necessário o quê? O banho de luz. Então, essa criança vai ter que voltar ao hospital, vai ter que ser reinternada para fazer a fototerapia ou o banho de luz. Então, se vocês perceberem a criança mais amarelinha, entrem em contato com aquele pediatra que você já escolheu e que você já entrou em contato e que, na melhor das hipóteses, você até já fez uma teleconsulta, tá bem? Então, esse é o principal sinal de alerta. Mas tem outros sinais de alerta. A criança que só dorme, que não acorda, a criança que não quer mamar, que não está urinando, a criança que não evacua, também são sinais de alerta e que vocês devem, então, entrar em contato com o pediatra. A criança que não acorda é uma das situações mais graves, porque a criança pode estar em hipoglicemia, ou seja, com baixa taxa de açúcar no sangue. E a criança não acorda não é porque ela está bem alimentada ou porque ela é boazinha, mas porque ela está fraca e sem açúcar no sangue, tá bem? Então, muita atenção a esses sinais de alerta. Bom, aí vocês estão vendo que o nosso curso aqui não vai ensinar a tratar de doença nenhuma, tá bom? Por quê? Eu tenho aqui que contar essa historinha para vocês, que é uma história da mitologia. Apresento a vocês Esculápio, é esse cidadão aqui, tá bom? Eu dei para o meu filho, quando eu fui para a Grécia, eu trouxe a estatuazinha do Esculápio, ele é médico também. Ele é o deus da medicina. Então, quem ainda, a metade que tem meninos, que quer dar o nome de um deus para o filho, ainda não escolheu um nome, tá aqui, Esculápio, né? O duro vai ser depois aguentar as piadinhas na escola, né? E os apelidos. Mas é o deus da medicina, é o nome de um deus. E o deus da medicina, ele tinha 2 filhas. A Panaceia, que é a deusa da arte de curar. E a Higeia, que era da arte da saúde. A Panaceia, ela era a filha preferida do Esculápio. Quem já viu qualquer filme que tenha deus grego, né? Thor, por exemplo, qualquer tipo de deus, você vai ver que os irmãos se odeiam e vivem brigando. É impressionante, né?
o do ladrão de raios também, né? Também os deuses sempre brigando. E a Panaceia era a filha preferida do Esculápio, porque ele é o deus da medicina, então ela tem a arte de curar. E a Egeia, coitadinha, que é essa daqui, ela não era tão querida pelo Esculápio, então ela morria de ciúmes e inveja da Panaceia. Por causa disso, ela resolveu que a vida dela ia ser impedir que qualquer pessoa ficasse doente. Ninguém ficando doente, ela vai fazer o quê com a arte de curar dela? Então, em homenagem à Egeia, a gente chama de higiene tudo que a gente faz para não ficar doente. E nós temos, então, aqui outra foto da Egeia, e nós temos que as 5 higienes. E nós vamos falar de todas nesse curso de gestante, em todos, curso de pais, em todos os seus capítulos, vão ser sobre higiene e não sobre a arte de curar, tá bem? Então, nós vamos falar sobre higiene mental, e nós sabemos que a maioria das doenças estão na nossa cabeça, tá? Então, obesidade, sedentarismo, estresse, uso de drogas, sempre aqui na higiene mental. Higiene ambiental, vou dar um exemplo, a dengue, não sei se vocês viram, 2.000 casos de dengue em Taubaté, já com 5 mortes, muitos casos de dengue em Cubatão, pessoas que começam com febre, dor de cabeça, acham que é coronavírus, estão em quarentena, vão ver, na verdade, é dengue. Higiene alimentar, nós vamos falar, por exemplo, da amamentação, vamos ter o curso das primeiras papinhas, introdução de novos alimentos. Higiene física, que nós vamos ter a aula de banho, Chantala, e a higiene anti-infecciosa, que basicamente são as vacinas, e hoje em dia não só as vacinas, mas também a prevenção ao coronavírus, que também é uma infecção, tá? Então, aqui nós temos essa foto, e nós vamos aqui à nossa segunda pesquisa. Aqui está. Eu quero saber o que vocês acham dessa foto. Já podem votar? O que vocês acham dessa foto? Muito bem. Olha lá, 37% acharam muito legal essa foto e 63% acharam um absurdo. Então, nós temos aí 13% de pais de meninos que já estão com uma consciência, mas importante, ainda bem que a pesquisa é anônima, não é? Porque, olha só, vou fechar aqui só para a gente poder ver melhor a foto, tá? Então tá lá essa foto, né? Os meninos curtindo um monte, as duas meninas aqui como objetos de prazer desses meninos. Então os meninos se dando bem. Com certeza os pais de meninas não gostaram nadinha dessa foto. E o que eu quero mostrar com isso? Que os valores, nós vamos ter os filhos que nós criamos. Os valores que nós temos hoje são os valores que nós vamos passar para os nossos filhos. Então é muito importante que nós façamos bons valores e bons comportamentos. Se você chega em casa, ao invés de você ir colaborar com a sua esposa ou com o seu marido, ou ir conversar com os filhos, você for direto para a televisão, quando o seu filho chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ir direto para o computador. Porque o computador hoje, o Facebook, a internet é a televisão do passado. Muito mais interativa do que a televisão. Mas também é uma forma de isolamento, como é a televisão. Então, vamos dar bons exemplos. Se o teu filho crescer ouvindo funk, ele vai ser funkeiro. Se ele crescer ouvindo palavrões, é palavrões que ele vai ouvir. Se ele crescer vendo os pais se alimentando de forma adequada, dando valor ao esporte, respeitando as pessoas, são esses valores que ele vai ter, tá bom? Então, é muito importante a gente ter isso. Vamos falar um pouco de higiene ambiental, falando do principal poluente, que é o cigarro. Então, dentro dos ambientes domiciliares, o cigarro é o maior dos poluentes, né? Lembrando, Dani, acho bom você dar uma olhadinha nas câmeras, tem algumas pessoas que estão passeando, comendo, enfim, não sei, talvez seja bom a gente dar uma fechadinha nas câmeras, ou deixar todo mundo aí
na câmera do Speaker View, que a gente só vai ver eu, né? Não vai ver as demais pessoas. Bom, então, se uma pessoa tem um carro, por exemplo, onde alguém entrou fumando, nós não podemos entrar nesse carro após 48 horas com um bebê ou com uma gestante. Na casa, a mesma coisa. Manter os ambientes ventilados. Em ambientes abertos, nós não podemos fumar numa distância de pelo menos 2 metros do bebê ou da gestante. Então, por exemplo, não dá para empurrar carrinho, não dá para empurrar carrinho comendo, né? Fumando, por exemplo, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Vamos, então, liberar o nosso bebê do cigarro, não só da fumaça direto na cara do bebê, mas também... deixa eu bloquear essa câmera que está me incomodando. Pronto, bloqueei. Estava me incomodando. É que eu vi a pessoa andando e comendo e tal, estava me incomodando, eu já cancelei, já vou melhorar minha concentração aqui, tá bom? Mas o cheiro também é ruim para o bebê. Então, por exemplo, se eu sou alérgica a perfume e alguém passa um perfume lá na casa dela, depois do banho, chega perto de mim, eu vou espirrar. Eu vou ter problemas com esse cheiro. E o cigarro é a mesma coisa. Então, por que hoje em dia os hotéis têm quarto de fumante e quarto de não fumante? Porque a pessoa não fumante, quando entra num quarto de uma pessoa fumante, entrou 2 dias antes, vai se sentir bastante incomodada com esse cheiro. E esse cheiro também é prejudicial para o bebê, tá bom? Então, vamos lembrar disso. Ainda sobre higiene ambiental, aonde o bebê vai dormir. Então, esse aqui é o bercinho ideal, o local ideal da criança dormir. Então, se a gente fosse ter, por exemplo, o leito compartilhado, essa mãe não poderia estar de travesseiro, não poderia haver essa coberta, tá bem? Assim fica muito melhor. Então, o bebê está ao lado da mãe, nunca entre a mãe e o pai, a não ser que você tenha aquele limitador para que os pais não sufoquem o bebê, que é aquela caixa que vai aqui no meio. Isso incomoda bastante. Então, esse aqui é o ideal, olha lá, o berço ao lado da cama, tá bem pertinho da mãe e de uma maneira segura, tá? Bebê de barriga para cima. Isso não pode de jeito nenhum. Então, bebê de barriga para baixo não pode, bercinho de pelúcia não pode, tá bom? Então, tá aqui, dormir de barriga para cima é mais seguro. A morte súbita do bebê é o maior medo que nós temos e nós podemos reduzir em 70% a morte no berço, colocando o bebê de barriga para cima, amamentando até o 6º mês, não fumando e nem deixando que fumem dentro da sua casa, tá? Não agasalhando demais o bebê e deixando fora do berço travesseiros, brinquedos, almofadas e objetos fofos. Então, falamos aqui da higiene ambiental. Olha como é importante a higiene, né, gente? Se a avó tiver um ataque histérico, a gente pode deixar o bebê levemente de lado. Com esse segura-bebê triangular, olha só que interessante, ele é só uma cuia. Se você virar demais o bebê de lado, além de você prejudicar o pescoço por causa dessa distância entre o pescoço, né, a cabeça e o berço, você também vai prejudicar o ombro do bebê. Então, a cuia, você simplesmente leva o bebê levemente de lado e põe essa cuia, tá bom? Quem quiser comprar, tem no Alô Bebê, sem fazer propaganda, mas é só onde eu acho primeiro. Vocês procuram Segura Bebê Triangular, facilmente vocês vão achar, acho que custa R$29, uma coisa assim que eu, tá bom? É bastante interessante. Esse tipo de travesseirinho, que é o único que pode ser utilizado, é um pouquinho mais difícil de achar. Ele é daquele coisa que eles chamam de fibra elástico, né? Tem um buraquinho no meio, que é só para a hora que o bebê tá de barriga para cima, não ficar achatadinho, a gente fica com aquela cabecinha feia, né? Que o pessoal fala, tem gente que gosta até de usar de capacete de bebê. Isso aqui resolve bem o problema, é barato, é seguro, só que não é tão fácil de achar, tá bom? Higiene física vai ficar para um outro dia, que vai ser aula de banho, mas eu só quero deixar aqui o primeiro recado, que é o banho, mesmo antes de cair o umbigo, sempre o banhinho de imersão. Então, tá aqui o bebê recém-nascido, vocês veem que o umbiguinho ainda bem fresquinho, tá bom? Não é para esperar cair o umbigo. Quando cair o umbigo, nós vamos continuar usando o álcool 70, que deve ser pingado aqui nessa região, no pezinho do umbigo, tá? Mas logo, logo, vocês vão ver que eles crescem muito rápido e vão limpar a própria bundinha e vocês vão ter saudade desses momentos do banhinho, tá? E a higiene alimentar, que vocês vão ver a aula de amamentação
com a enfermeira Sandra Abreu. E aqui, só antes de eu começar o próximo tema, são os nossos colaboradores, tá? O Feito de Amor, que é da Raquel, o Cantinho Favorito e o Badacá, que é um personal baby shopper bem legal. E todos eles, ao final de todos os nossos capítulos, vai haver um sorteio de brindes. E esse sorteio vai ser feito através das inscrições. Vocês deixaram os e-mails lá nas inscrições. E a Dani vai fazer um sorteio, né, Dani, lá no final. E já fez um joinha aqui para quem estiver só me vendo. E nós vamos fazer esse sorteio lá no último dia. São coisas bem legais mesmo. Vamos ver se nas próximas aulas a gente põe uma fotinho dos sorteios, tá, Dani? Vamos fazer o sorteio e vai ser entregue na casa de cada um, tá? Para que todo mundo fique em casa. Muito legal. E aí na próxima aula a gente pode aí mostrar uma fotinho das coisas que a Raquel faz, né, Dani? Vai ser bem legal para as pessoas ficarem bem animadas para acompanhar a gente até o final. Bom, e vou falar um pouquinho de vacinas. Vacina agora, todo mundo só fala em vacina, quero a vacina de coronavírus, está todo mundo doido. Nesses momentos a gente vê que vacina é a coisa mais importante em termos de higiene que existe no nosso planeta. Nenhum antibiótico, nenhuma quimioterapia, nenhuma cirurgia salva mais vida no mundo do que a vacinação. A única coisa que ganha é saneamento básico, é água e esgoto, tá? Então, é a única coisa em saúde que ganha de vacinas é água e esgoto. Pra vocês terem uma ideia, são 2 bilhões de vidas salvas todos os anos com as vacinas que já existem. Até agora morreram 500 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, desculpa, todos os anos. Até agora morreram 500 mil pessoas de coronavírus. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos salvar 2,5 milhões de pessoas, porque vão ser as 2 milhões que a gente já salva, e mais as 500 mil da vacina de coronavírus. Mas não vamos nos esquecer dos 2 milhões de vidas que a gente já salva. Eu falei agora há pouco da dengue, quando estava morrendo um monte de gente de dengue aqui em Santos, era uma fila danada aqui por causa da vacina de dengue. A vacina continua disponível, está aqui, e as pessoas não vêm fazer a vacina. Então, nós precisamos lembrar das vacinas que já existem, tá bom? Sarampo, né? Nós tivemos recentemente aí surto de sarampo, mesmo sem as mortes, aí causando bastante preocupação na nossa população e as pessoas aí esquecendo também da vacina contra o sarampo. Então, vamos falar um pouquinho sobre vacinas, tá? Então, coronavírus eu quero, ainda não tem, mas vai ter, tá bom? Nenhuma área da medicina evolui tão rápido e nunca evoluiu tão rápido como agora. Vocês veem, em um ano nós vamos ter vacina contra uma doença nova. A primeira vacina surgiu em 1885, né? Foi a vacina contra a raiva humana. E em 2006 nós tínhamos 26 vacinas. Então vocês veem que em 77 nós erradicamos a varíola. Se Deus quiser, vamos erradicar o coronavírus. Vacina é o único jeito que a gente tem de combater doenças virais. Então, os remédios antivirais são muito difíceis de conseguir, quando existem, são muito caros, de difícil produção. Vacinas realmente são as nossas heroínas quando o problema é vírus. E nós temos aqui uma vítima de vírus, o presidente Roosevelt, que teve paralisia infantil. Hoje, uma doença que a gente quase não vê mais. Está aqui a varíola, uma doença também que a gente não vê e que o Oswaldo Cruz teve que enfrentar a revolta da vacina, porque as pessoas não queriam se vacinar contra a varíola. Olha que absurdo ter que colocar o exército na rua para as pessoas poderem se vacinar, né? Então, está aqui uma charge do jornal da época, o Oswaldo Cruz com a vacina na mão. Era uma vacina que era usada uma lanceta. As avós se vacinaram, eu me vacinei, mas vocês que são jovens, têm menos de 50 anos, não conheceram essa vacina, tá bom? E as pessoas aqui armadas de pau, pedra e serrote contra o Oswaldo Cruz porque não queriam se vacinar. Hoje, ao invés de pinico, né, serrote, machado, as pessoas usam Facebook, WhatsApp e os fake news contra aí as vacinas. E evolui tanto que aí em 1986 foi quando nasceu meu primeiro filho. Esse era o computador que eu tinha na época. A maioria de vocês nunca viu uma coisa dessas, mas esse era o que eu usava. Tinha aqui não era um disquete, eu nem lembro como é que era o nome disso, era um negócio grande assim, móvel, que enfiava aí, e cabiam aí poucos dados, talvez umas 4 ou 5 fotografias, tá? E aí tá aí o iPad,
a evolução tão grande que teve de 86 para cá, né? E as vacinas é a mesma coisa, está em constante evolução. Então, nós temos cada vez vacinas mais seguras, mais eficientes, mais abrangentes. O Programa Nacional de Imunizações, o programa de vacinação do governo, é o programa governamental mais bem sucedido na história do nosso país. Mesmo assim, 15 anos é o tempo que as nossas crianças brasileiras demoram para receber uma vacina depois que ela foi introduzida num país desenvolvido. Trouxe aqui alguns exemplos. A vacina contra o pneumococo, causador de pneumonia, que em 2000 já era amplamente usada nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, no calendário do SUS, entrou em 2010. Meningite meningocócica de 99 até 2010 também. E mesmo assim, apenas a vacina contra a meningite do tipo C. E a catapora em 95 no mundo inteiro, nos países envolvidos. No Brasil, em 2013, quase 20 anos depois, apenas uma dose. O HPV em 2006 no mundo. No Brasil, em 2013, a vacina quadrivalente, sendo que a Europa e Estados Unidos hoje só usam a vacina 9-valente, que não está disponível no Brasil, nem mesmo nas clínicas particulares, tá? Vocês veem o que acontece com a catapora quando ela é introduzida a vacina na Califórnia, em 95, a queda de casos, tá? A gente continua tendo casos de catapora, porque nenhuma vacina é 100%, e nem a de coronavírus vai ser 100%, a de gripe não é 100%. Então, vocês vão ter, sim, casos de pessoas vacinadas e que mesmo assim ficaram doentes. Antibiótico não é 100%, quimioterapia não é 100%, cirurgia não é 100%, tá? Então, não existe nada na medicina que seja 100%. Então, está aí o Rubinho para mostrar o atraso, né, da introdução das nossas vacinas no nosso país. Mesmo assim, né, existem diferenças da vacinação entre o público e o particular. Primeiro, a disponibilidade da vacina. Por exemplo, a vacina do meningite tipo B não tem no Programa Nacional de Imunizações, só em clínica particular. Eficácia e abrangência. Nós vamos ver algumas, por exemplo, de novo falando de meningite, né? O esquema de doses, que às vezes o governo dá uma dose, o ideal seriam 2. O grupos ou idade contemplados, a da gripe, por exemplo, né? Que o governo vacina até 5 anos e acima de 55 anos, então as crianças de 7, 8 anos que vão na escola não estão contemplados pelo governo. Seguranças e efeitos adversos e as vacinas combinadas, que são os números de picadas. Então, essas são as principais diferenças das vacinas que tem no serviço público e no serviço particular, tá? E por que existem essas diferenças? Porque uma coisa é eu pensar em vacinar um indivíduo, por exemplo, o meu filho, e a outra coisa é vacinar uma população inteira. Então, por exemplo, vocês já sabem que o Brasil comprou 30 milhões de doses de vacina contra o coronavírus, que devem chegar até janeiro do ano que vem. Nós somos 240 milhões de habitantes. Nós vamos ter que escolher 10% dessa população para receber a vacina. É assim que funciona, não é? E não é que eles não queriam ter para todo mundo, não tem para todo mundo, não vai ter mundialmente para todo mundo. Então, eles vão precisar escolher quem vão ser os 10% que vão ser vacinados. Provavelmente os profissionais de saúde e os idosos. Então, quando a gente está vacinando um indivíduo, nosso filho, a gente vê aqui na clínica, quando acontece isso, todo mundo é o mais importante. O meu filho é o mais importante, o meu vizinho é o mais importante. Então, aquela pessoa que a gente ama é a mais importante. Então, é por isso que é diferente, tá bom? Não existe genérico de vacinas, tá? As vacinas são diferentes, existem diferentes de marca, de abrangência, de efeito adverso, de esquema de doses, não existe genérico. Então, são as diferenças que existem no público e no privado, seja em escola, seja na saúde, seja na vacinação, existem sim as diferenças. A vacina da hepatite B vai ser a primeira vacina que os bebês de vocês vão tomar, tá bom? Ela deve ser feita ainda na maternidade. De novo, as vacinas públicas, elas são gratuitas no serviço público. Se vocês tiverem bebê numa maternidade particular e que não seja uma de benemerência, como uma Santa Casa, por exemplo, que é de benemerência, né? Vocês não vão ter a vacina gratuita, vão precisar pagar, mas isso é barato, 50, 60 reais em geral, e façam uma vacina, porque além de ser absolutamente necessária, nas primeiras horas de vida, ela vai evitar mais uma saída de vocês. Mas além disso, tem uma diferença de qualidade, tá? Então, a Butangue, que é a vacina do Instituto Butantan, que é fornecida gratuitamente, ela tem 93,7% de eficácia.
e gera um nível de anticorpos de 351 milimoles, tá? E a Engerix B, que é a vacina utilizada nas clínicas particulares, tem 97,5% de eficácia e 5 vezes maior nível de anticorpo. Isso é um trabalho brasileiro, tá bom? Não é um trabalho de clínica particular ou de algum laboratório privado, tá? E foi que mostrou que não dá para ter genérico de vacinas. Pensou-se em ter genérico, mas não dá. Tá? A vacina é obrigatória, todas as vacinas que estão previstas nesse calendário são obrigatórias e ela é gratuita apenas nos serviços públicos, tá bom? Bom, não vamos falar de todas as doenças, mas eu queria mostrar para vocês as doenças que mais matam bebês de menores de 5 anos no mundo. A doença que mais mata é pneumonia, olha que coisa interessante. Às vezes a gente tem medo de meningite, tá aqui a meningite, ó, mata muito, muito, muito menos mais do que o sarampo, por exemplo, do que o rotavírus, por exemplo, e do que a pneumonia, tá? Então, só para a gente dimensionar realmente quais são as doenças que mais matam. A coqueluche, por exemplo, que é a tosse comprida, que nós vamos conversar, mata muito, muito mais do que a meningite. Nós temos 2 tipos de vacinas disponíveis no mundo hoje. A vacina de pneumonia 10 valente, que abrange 68% das pneumonias e é utilizada nos serviços públicos de vacinação. E a pneumocócica 13 valente, cujo nome comercial é Prevenar, que protege contra 88% das pneumonias no mundo, tá? Então, é muito importante que uma diferença de 20% entre as 2 vacinas disponíveis hoje. Então, quem puder investir nessa vacina é uma vacina importante. A gente, às vezes, tem que escolher em qual vacina vai investir, né? A vacina de meningite meningocócica, o governo vacina contra o tipo C, que é esse aqui, mas não vacina contra o tipo B, nem contra o WY. O WY é uma menor parte, hoje o governo já vacina CWY aos 11 anos, mas não em bebês, mas não vacina meningite B em nenhuma idade, tá bom? Essa aqui é a MPURG, né, que abriu a Paralimpíada no Brasil, então ela é biamputada, ela não tem as 2 pernas porque ela teve meningite meningocócica, tá bom? Então, a importância de vacinar contra o meningococo, não só para evitar a morte, mas para evitar sequelas, principalmente as amputações. E a meningite, como eu mostrei para vocês, não é uma das doenças que mais matam no mundo, mas ela não é difícil o tratamento, ela evolui muito rápido. Então, a gente brinca que é como um raio que cai na nossa cabeça. É difícil cair um raio na nossa cabeça, mas não é por isso que eu vou andar num dia de tempestade na praia, porque o raio pode sim cair na minha cabeça. E a meningite é isso. Quando acontece, é muito rápido. O diagnóstico é difícil. No começo não dá para distinguir de gripe, de dengue, de coronavírus. É uma febre de início súbito e em 24 a 48 horas a criança já pode ter ou falecido ou ter perdido algum membro. Então, é muito importante a vacina por esse motivo, tá bom? Bom, o Brasil é campeão no mundo e na América Latina de meningite, tá? Isso não é número de casos, porque senão seria fácil, o Brasil é um país mais habitado, né? Mas de notificação de casos por 100 mil habitantes. Então, o Brasil é um local de muita incidência e muita importância de meningite. E a maioria dos casos acontecem antes de um ano, tá? Acontecem depois, mas a maioria antes de um ano, com um pico de incidência aos 5 meses de vida. Por isso tem que vacinar o mais precocemente possível, vacinar os contactantes, tá bom? E não esperar vacinar depois de um ano para economizar, por exemplo, o número de doses ou alguma coisa assim. Tem que ser no primeiro ano de vida. Lembrando aqui, para quem fala, vou vacinar depois de um ano para economizar, o primeiro ano de vida é o ano de menor gasto da criança. Então, a gente não gasta com alimento, porque tem amamentação, não gasta com escola, não gasta muito pouco com roupa, não tem tênis de marca, roupa de marca, etc. Então, é um momento realmente da gente gastar com vacinas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Rotavírus, como vocês viram, também é uma doença que mais matam. Nós temos 2 tipos de vacina. A vacina do governo é a Rotarix, a vacina das clínicas é a Rotatec, as vacinas das clínicas reduzem a hospitalização em 96%,
e a do governo reduz a hospitalização um pouco mais de 40%, tá bom? Então, quem puder escolher a vacina pentavalente é melhor. E vamos falar da coqueluche, que é outra doença que nós vimos também que mata muito mais do que a meningite, né? Que é a coqueluche, a tosse comprida, e nós temos 2 tipos de vacina. A vacina do governo é de células inteiras. Quem está aí já ávido por conhecimento já deve ter pesquisado sobre isso, ou vocês podem depois conversar com o pediatra de vocês. Então, a vacina de células inteiras usa a célula inteira da coqueluche, tá? E ela é muito reatogênica, ou seja, dá muita reação. Dor local, febre alta, choro, tá? E até convulsões. As vacinas das clínicas particulares são vacinas acelulares, ou seja, ao invés de ter a célula inteira, tem apenas essas partes que são o suficiente para a produção de anticorpos e, portanto, elas dão muito menos reação. Então, está aqui a reação verdinha, é a reação da vacina de células inteiras aplicada nos postos de saúde, e a azulzinha, a reação da vacina das clínicas particulares. O mais importante é a questão da convulsão, né? Então, a convulsão e a síndrome hipotônica hiporresponsiva, que é quase uma convulsão, mas não chega a ser, é principalmente após a primeira dose, tá? E acontece praticamente apenas nas vacinas da pública, que é a vacina de células inteiras, tá? Isso é dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, são dados oficiais. Então, quais as diferenças na primeira vacininha do público para o particular? Então, no público você tem 2 picadas, uma com a vacina da poliomielite e outra com a vacina penta com as células inteiras. Na particular, você tem tudo numa picadinha só, a vacina acelular, é uma picadinha a menos. No público, a vacina de rotavírus é monovalente e no particular, a vacina é pentavalente, tá? Então, tem uma picadinha a menos na clínica particular. Então, as crianças amam a Hexa, porque esse é o tanto de seringadas que elas vão economizar até os 15 meses de vida. Bom, a gente não precisa ficar aqui decorando o calendário, é uma coisa que vocês vão ver com os pediatras de vocês. Apenas lembrando que nós temos a BCG, que deve ser feita até os 30 dias de vida, a hepatite B no hospital, nas primeiras 24 horas de vida, mas pelo menos antes da alta, tá bom? E depois as próximas vacinas aos 2 meses, com essas diferenças que eu falei para vocês, tá bom? Esses calendários estão na Sociedade Brasileira de Imunizações, tem um link lá no site da Mar Saúde, no nosso Facebook tem um monte de post com link para o calendário, então fica facinho de vocês acessarem esse calendário. Bom, e vocês viram que a primeira dose de vacina é só aos 2 meses, e então até lá nós vamos ter que deixar o bebê no casulo. Vocês, quem tem cachorro aqui, sabe que veterinário não deixa sair enquanto não toma todas as vacinas. Bebê é a mesma coisa, já não vai sair por causa do coronavírus. Mas também não adianta as visitas ou o próprio pai e a mãe, que também podem passar as doenças para o bebê. Então, nós temos que proteger o bebê através da estratégia cocum ou estratégia casulo, que é protegendo as pessoas que estão em volta. E para isso, a principal doença é a coqueluche, tá? Que é a tosse comprida, e a principal causadora ou transmissora da coqueluche para o bebê é a mãe. Então, toda gestante deve tomar vacina de coqueluche durante a gestação. Essa vacina já é fornecida no sistema público de vacina, já tem no SUS, tá bom? Então, todas devem se vacinar. É a vacina tríplice bacteriana, inclui difteria, tétano e coqueluche. Mas o pai também deve se vacinar, porque o pai também transmite coqueluche para o bebê. O pai não se vacina no sistema público, tá bom? Também os irmãozinhos, que devem ter sido vacinados nos últimos 5 anos, a avó também, a babá também, e o médico também, nos últimos 5 anos, para diminuir a contaminação. Então, nós vamos aqui em mais uma pesquisa. Quando foi a última vez que você tomou a vacina contra a coqueluche? Faz menos de 1 ano? Faz de 1 a 5 anos? Está valendo, podem votar. Faz de 5 a 10 anos? Faz mais de 10 anos? Eu não lembro. Vamos ver, gente. Todo mundo votando. Muito bem. Vamos aqui divulgar o resultado. Tá aí. Então, menos de 1 ano devem ser as gestantes, né? Que tomaram agora durante a gestação.
todas têm que tomar, tá? Entre 1 a 5 anos, se não for gestante, tá ótimo também. Então, se for o pai, a avó, tá bom, menos de 5 anos, tá? Quem não lembra ou faz mais de 5 anos, se for gestante, tem que tomar, e também os contactantes também. Então, os pais, os irmãozinhos, os avós, têm que se vacinar contra a coqueluche. De novo, se for gestante, tem direito no posto de saúde, se não for gestante, nas clínicas de vacina, tá bom? Vamos lá. Sempre que eu volto aqui para... Então, deve ser durante a gestação. Eu trouxe aqui uma amiga para conversar com vocês, mostrar a importância da vacina de coqueluche. Ela não vai falar. Acho incrível isso. I'm Jennifer Lopez. And here's a sound no other wants to hear. It's pertussis, who we call it. And if you think it's pertussis to be 60 seconds, imagine hearing it again and again. From how, then to... Imagine it continues over the course of the day, for a little worse than tonight, for weeks, even months. Now imagine this sound is coming from your baby. Pertussis is most often spread by parents, and it's potentially fatal to infants. Even when babies themselves are vaccinated, they're not protected until after 3 or 4 doses. So do what I do. Help protect your baby and protect yourself. Ask your healthcare provider about the adult pertussis vaccine. Because what would you do if your baby caught this? Então, tá aí as vacinas que toda gestante deve tomar. E os Doutora, sim, temos uma pergunta no chat, tá? Rodrigo, eu vou abrir você para você fazer a sua pergunta, tá bom? Podemos deixar para o final, Dani? Nós já estamos acabando. Tá bom, combinado. Tá bom. Então, nós temos a vacinação todo mundo tem que tomar vacina de tétano, de gripe e de coqueluche, tá bom? Não só a gestante, mas todos os contactantes, tá? Bom, e a da dengue, tá? Vou colocar aqui mais uma enquete. Você já teve dengue? Sim, não ou não sei? Ó, nós estamos bastante participantes, dá até para publicar um trabalho já, hein? Olha só, uma amostragem boa aqui da nossa cidade. E olha só que interessante, quase 30% das pessoas já tiveram dengue, né? Então, vocês vão ver que as pessoas que já tiveram dengue devem se vacinar contra a dengue. É uma vacina segura e que previne em até 90% o segundo caso de dengue, que pode ser potencialmente mais grave e levar à internação e a complicações, tá bom? Quem não sabe, é muito comum, e muitas pessoas que dizem que não tiverem podem ter tido, porque 80% dos casos são assintomáticos, assim como no caso do coronavírus, e a gente só vai descobrir na hora que faz uma sorologia. Então, aqui fica a dica de que o próximo exame de sangue solicitar para o médico que faça a sorologia da dengue, assim como vocês fizeram durante a gestação da rubéola, né? A maioria fez a rubéola, toxoplasmose. No próximo exame de sangue, façam o de dengue, tá bom? Para ver se vocês podem e devem se vacinar. Porque nós devemos ser uma barreira contra a dengue. O bebê não pode se vacinar, ele só vai poder se vacinar após os 9 anos de idade. Então, nós temos que nos vacinar para impedir que um mosquito nos pique e venha picar o bebê e aí contaminar o bebê, tá bom? Então, aí chega a nossa responsabilidade aí nessa questão da barreira, tá? E o que a gente tem que fazer para evitar a dengue no bebê, além de se vacinar para proteger o bebê? Então, o que pode fazer? Roupa clara, manga longa, calça comprida, mosquiteiro, tela nas janelas, tá bom? Detetização das residências quando o bebê não está, limpeza dos terrenos, eliminar criadouro, enfim. Repelente só depois de 6 meses. Não pode aplicar o repelente na mão da criança, não pode próximo à boca, olho, nariz, não pode dormir com repelente no corpo. Então tem mãe que fala assim, não, vou botar para dormir, eu vou botar repelente. Não pode, o quarto do bebê tem que ser sem mosquito, porque ele não pode dormir de repelente. Tem que tomar banho se passou. Foi para a rua, passou o repelente, voltou, tem que tomar banho, tá? E não pode usar o repelente o tempo todo também, tá? Então, nossa casa tem que ser livre de mosquitos. Quem não providenciou ainda e mora em casa ou mora em andar baixo,
tela nas janelas, tá? O calendário de vacinações, como eu disse, tem lá no site da SBIM, todos os calendários por idade, se for prematuro, criança, adolescente, gestante, adulto, por ocupação, por profissão. Então, nós temos todos os calendários lá no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, tá bom? A vacina tem que ser a melhor possível, com o menor risco possível. Então, não é porque é obrigatório que vocês vão comprar a pior cadeirinha de botar no carro que existe. Não, é obrigatório e vocês vão comprar a melhor que existe e mesmo assim não vai ser uma proteção 100% para o seu bebê, tá? Então, boas vacinas, bem conservadas, aplicadas com técnica adequada, seguindo um bom calendário, fazer de tudo para que o bebê de vocês tenha a melhor proteção possível. Se vocês não puderem fazer uma clínica particular, só puder fazer no governo, faça, porque uma vacina não aplicada é 100% ineficaz, tá bom? Isso é muito importante. Quem acha que é caro, já conversamos sobre isso, é mais barato do que a mensalidade da escola, é um pouco mais caro do que o que você gasta em fraldas, bem mais barato do que comprar um celular e bem mais barato do que o seguro do carro. E o seguro do carro vocês fazem o seguro e rezam para ter jogado dinheiro fora para não usar esse seguro, tá bom? Essa aqui é a minha família. Eu queria dizer para vocês um dos últimos recados, que curtam muito bem. Foi ontem mesmo que eles eram todos bebês que estavam no meu colo. E aí estão eles hoje já casando, né? Daqui a pouquinho vou ser vovó, se Deus quiser. Então, bem devagar, meus filhos, bem mais devagar do que eu. Mas o tempo passa muito rápido. Então, curtam muito os filhos de vocês. E a última mensagem é: que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, né? Então, não queira deixar o mundo para os seus filhos, mas pensem em que mundo vocês querem deixar. E, principalmente, que filhos vocês querem deixar para o mundo, né? Então, são as 3 perguntinhas. Se vocês derem tudo para os seus filhos, vocês não vão estar criando bons filhos, né? Então, e é esses filhos mesmo que a gente está deixando para o mundo, eles mesmos podem destruir esse mundo que nós estamos deixando. Então, é muito importante tudo isso que a gente conversou. Bom, eu vou abrir agora. Dani, se você quiser, você pode abrir todas as câmeras e as pessoas que estiverem no chat, você pode ir abrindo os microfones, tá bom? Um por um, se não fica um barulho muito grande, tá? Para que a gente possa ir conversando, tá bom? Quem é a primeira pergunta, Dani? Oi, bom dia. É o Rodrigo, tudo bem? Oi, Rodrigo. Eu tenho, na verdade, 2 dúvidas, tá? A primeira foi essa questão da vacina que a gestante tem que tomar, se não me engano, na coqueluche, da coqueluche, né? A bacteriana. Ela pode tomar até quantas semanas de gestação? Olha, a gente sempre fala que antes tarde do que nunca, tá? Então, mesmo que ela já tenha tido bebê, a gente fala ainda toma vacina porque ainda vai servir. O ideal é que seja por volta da 24ª, 27ª semana, é o ideal. Pode ser antes, para a gente não perder a oportunidade, pode ser depois. Porque ela tomando até a 26ª, 27ª semana, ela vai produzir anticorpos e o pico de transmissão de anticorpos é na 32ª semana. Tá? Por isso que a gente fala que o bebê, quando nasce prematuro, ele tem menos resistência, porque esse finalzinho de gestação, onde a mãe está passando essa quantidade de anticorpos, esse bebê acaba não recebendo esses anticorpos. Então, é aquele bebê que é mais exposto à doença infecciosa, tá bom? Principalmente as doenças virais. Mas sempre é tempo, tá bom? Se não tomou, ainda tome. Você também, porque você pode trazer a coqueluche. 30% das tosses em adultos é coqueluche, tá bom? Tosse de mais de 15 dias, na verdade, desculpa. 30% das tosses de mais de 15 dias é coqueluche, tá? Então, às vezes está tossindo, às vezes a avó que está com aquela tosse, aquele amigo que não para de tossir, aquele médico, tem um médico que passou para mais de 40 crianças em Campinas, foi publicado, enfim. Então, é importante que todos os contactantes estejam vacinados. Que legal ver a carinha de vocês, é muito melhor assim do que ver meus slides. É só uma outra dúvida, eu acho que se encaixa mais na questão da própria clínica. O que acontece? A minha esposa, ela é de outro estado, a família dela, então a minha dúvida é a seguinte: se eu for fechar o pacote com vocês de vacina, eu não sei nem se talvez você poderia tirar essa dúvida aqui, mas a gente fecha o pacote com vocês
e num determinado prazo a gente acaba viajando, às vezes, para o estado dela, para passar um período lá, eu posso usar isso como crédito depois em futuras vacinas ou é só específico para essas que a gente fechou? Então, a gente já teve vários casos assim, tá bom? Uhum. Então, quando é uma coisa que é muito frequente, né, eu vou viajar bastante, enfim, a gente até acha melhor que não feche o pacote. Por quê? Porque tem uma multa de 10% da guarda dessa vacina no caso da desistência, tá? Isso está Aham. lá em contrato. Mas isso é feito. Agora, o mais comum e que acontece com bastante frequência é a mudança. Então, a pessoa que morava aqui em Santos, por exemplo, se mudou para o Rio. Então, às vezes, a gente consegue no lugar onde a pessoa está morando, numa clínica parceira, transferir esse pacote, por exemplo, para uma outra clínica, porque tem várias clínicas no Brasil que fazem isso, tá? Quando a Tá. gente não consegue, ou quando é preferência da pessoa, a gente vê quanto que foi feito de vacina, calcula os 10% da multa das vacinas que ainda não foram feitas, tá bom? E devolve o dinheiro para a pessoa, faz em crédito. Isso é bastante frequente. Esse 10% da multa é importante porque essa vacina ficou guardada, Com tá? certeza. Não, Mas entendi. nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso. Dani, quer comentar? Quero. Rodrigo, uma outra situação é você pode fechar em módulos, por exemplo, fazer até o 6º mês, de repente, a gente faz o pacote até o 6º mês, Aham. e como ela só vai voltar com vacina, exceto febre amarela com 9 meses, depois com 1 aninho, a partir de 1 ano a gente faz um novo módulo. De repente, assim, facilita para você ter o pacote e as condições, caso você seja externo, complementando o que a doutora falou. Tá Rodrigo, bom, só legal. complementando, puxando um pouquinho a nossa sardinha e com um pouco de orgulho, na verdade, nós criamos o pacotinho de vacinas, né, há 25 anos atrás. Ele foi copiado amplamente no Brasil todo. A gente tem bastante orgulho disso, na verdade, porque a gente acha que foi um facilitador. Nós temos no Brasil uma falta crônica de vacina. Você deve ter fazendo essa pergunta porque você deve estar sabendo disso, né? Sim, E sim. isso facilitou muito para as clínicas, por exemplo, porque às vezes algumas clínicas tinham medo de fazer um estoque de vacinas, com medo de, por exemplo, perder esse estoque. Então, não, a gente hoje consegue fazer um planejamento melhor. Então, a gente consegue saber que a gente consegue comprar uma quantidade maior, evitando as perdas, claro, sempre dentro do prazo de validade das vacinas, né? Então, a gente não consegue comprar vacina para daqui a 1 ano se a vacina vai vencer daqui a 10 meses. Mas sempre dentro do prazo de validade a gente compra sim, e aí a gente investe em manutenção e conservação dessas vacinas. Então, hoje uma câmera de conservação de vacinas custa cerca de 50 mil reais, com backup de frio, com no-break e tal. Mas se você pensar que você vai deixar ali dentro uma quantidade de vacinas que vai valer a pena você guardar, então as clínicas também investiram mais em conservação. Então, isso é um orgulho que a gente tem de ter plantado essa semente no Brasil. E hoje, muitas clínicas do Brasil, quem pergunta, quem pede para nós, a gente manda o nosso contrato, manda o nosso planinho, porque eles adaptam para suas regiões, porque já nesses vários e vários anos a gente aprendeu, né, a lidar com todo esse tipo de situação. É um aprendizado mesmo, né, de 25 anos de tudo que já aconteceu e que ajudou muito a gente. Sim. Legal, obrigado, viu, gente? Obrigado, Rodrigo. Eu vou complementar do planinho, tem mais uma pergunta, eu vou abrir aqui, eu só não sei o nome da pessoa porque está com outro. Olá, estou liberando aqui, peraí. Doutora, consegue ver no chat? Acho que tem alguém... Consigo. Doutor, existe um pacote com todas as vacinas necessárias? Qual o investimento? Existe sim, com todas as vacinas, menos gripe. A gente não coloca a gripe porque é uma vacina sazonal. Existe diferença de ano para ano, até de fornecimento. Já teve ano que a gente sequer conseguiu comprar vacinas para bebês, porque não veio para o Brasil, tá? Isso tem diminuído com o correr do tempo, mas pode ser que um bebê faça 6 e 7 meses, por exemplo, em janeiro e dezembro, uma época que não tem vacina da gripe, tá? Então, a vacina da gripe realmente fica de fora, isso está escritinho lá no contrato. Todas as outras estão sim, tá? No contrato. O preço, a gente prefere que vocês peçam para a gente por e-mail, porque por lei a gente não pode divulgar preço. Muitas pessoas ficam bravas com a gente no Facebook. Pô, por que já não põe lá no Facebook? É proibido, tá? A gente só pode divulgar o preço internamente e pessoalmente.
Vocês devem ter visto recentemente, por exemplo, o outdoor daquele médico, como é que é aquele pacote de médicos mais barato? Não lembro. Eu sei que tinha um outdoor ali na Francisco Glicério com o preço do médico. Então, ele foi multado e o outdoor foi retirado, tá? É proibido. E como a gente está deixando esse chat aqui gravado, se Deus quiser vai dar certo, é o nosso primeiro, né? Mas vai dar certo, eu prefiro que a gente possa divulgar amplamente, né, Dani? E aí os preços vocês perguntam depois, a gente manda o pacotinho por e-mail para vocês, pelo WhatsApp, sem problema nenhum. No WhatsApp eu posso enviar tranquilamente, entre hoje e amanhã eu já mando, tá? Luciana, a gente está gravando os slides, se der tudo certo, no nosso primeiro teste, os slides vão estar disponíveis no decorrer da aula, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Faz pelo chat que eu libero o microfone, por favor. Uma nova mensagem, deixa eu ver quem que é. Os slides, já vimos, né? Vamos agora. Tá. Eu acho que é isso. Mais alguém quer fazer pergunta? Manda aí no chat para nós. Todo mundo tá craque já? Com a primeira aula, todo mundo 100%? Bom, gente, então eu espero vocês na próxima aula, tá? Eu acho que foi bem legal. Eu gosto muito de ver a carinha de vocês. Tem muita gente com a câmera fechada. Eu sei que é uma coisa legal a câmera fechada, que a gente fica bastante à vontade na nossa casa, né? Podendo passear. Tem casal aí, Marco Antônio com a esposa. Obrigada por deixar a câmera aberta. A Poliana ficou o tempo inteiro com a câmera aberta também. Obrigada, Poliana. Viu? Quem mais que eu consegui ver aí? Andrés. Bárbara, Aline. Luciana, Cami, a Rita. Tudo bem? Quem não estava tá abrindo. Camila Pereira, obrigada de mostrar a carinha de vocês, viu? Muito contente por ver vocês, muito feliz mesmo. Tem mais gente aqui na segunda página. Evelyn, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês. Se eu não ver vocês, Alessandra, Almerara, obrigada. Semana que vem, às 10, mesmo horário. Um beijo para vocês. Um bom final de semana, Cami Rodrigues, um beijo. Um bom fim de semana, um bom curso. Eu adorei, acho que é bem legal. Se Deus quiser, vai ficar gravado e aí a gente vai rapidamente disponibilizar para vocês, tá bom? Um grande abraço, bom fim de semana, uma boa hora se eu não ver vocês. Tchau. Tchau.